Mais uma vez estamos juntos através desta plataforma e eu tenho hoje uma mensagem que certamente mudará a sua vida. Quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Leia comigo em sua Bíblia Mateus, capítulo 16, versículo 13, que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas diziam ser ele, aqui chamado por ele mesmo de Filho do Homem. Quem as pessoas diziam que ele era? Ele queria saber o que as pessoas pensavam acerca dele, quem as pessoas consideravam que ele fosse. E essa é uma pergunta importante. Muitos não conseguem negar o fato de que Jesus tenha sido, sim, um grande personagem na história, mas é isso que ele representa para você? Um personagem, um grande personagem na história do mundo? Para alguns, Jesus foi a mente mais brilhante que o mundo já conheceu. Faculdades de teologia ensinam em seus livros que é admitido por todos os homens de reconhecida autoridade que Jesus é o maior mestre da religião e da moral que o mundo já vivenciou. Mas eu quero fazer uma pergunta a você que está aí. Quero perguntar de forma simples e direta. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um cara legal que faz coisas legais? Jesus é apenas um homem bom que faz coisas boas? Enquanto ele esteve na terra, ele foi apenas um homem bom que fez coisas boas para as pessoas que se aproximavam dele? Quem de fato Jesus é para você? A Bíblia mostra o depoimento de diversas pessoas, a opinião de muitas pessoas acerca da pessoa de Jesus. Ela mostra em Mateus capítulo 13, versículo 55, que diz: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Para esses aqui citados em Mateus 13, 55, Jesus era apenas o filho do carpinteiro, que também se tornou carpinteiro. Em João capítulo 10, versículo 20, a Bíblia mostra que um grupo de pessoas diziam que ele tinha demônio. Em João 10, 20 diz: E muitos deles diziam: Tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? A Bíblia também mostra em Mateus capítulo 19, versículo 16, que diz: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Para este jovem, citado por Mateus no capítulo 19, versículo 16, Jesus era um mestre, ele era um bom mestre. Esse jovem considera que Jesus seja isso, um mestre. Você considera Jesus apenas como mestre, apenas como um homem bom que ensina? Em Mateus também no capítulo 21, versículo 11, diz: E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aqui em Mateus 21, 11, a Bíblia diz que essa multidão dizia, gritava: Este é Jesus, profeta
Essas pessoas consideravam Jesus como um profeta, como um enviado de Deus para falar verdades, para ser porta-voz de Deus para a nação. Como nós vimos, a Bíblia mostra um relato de muitas pessoas e há muitas outras que diziam, como nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, algumas consideravam que ele fosse João Batista, um dos profetas, ou Jeremias. Mas quantas dessas pessoas consideravam Jesus de fato Filho de Deus, enviado pelo Senhor Deus? Eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Nós temos também na história relatos, a história também mostra o depoimento de diversas pessoas sobre Jesus, mas quem é Jesus para você? Não é possível que você permaneça neutro diante desta pergunta. Não é possível permanecer neutro acerca de quem é Jesus. Ele não aceita que sejamos neutros com relação a Ele. Na verdade, querer permanecer neutro diante desta pergunta é, na verdade, rejeitar que Jesus seja de fato o Filho de Deus. Você não pode fazer afirmações como essas que essas pessoas fizeram. Você não pode dizer abertamente: Deus não existe, ou eu não acredito que Jesus tenha sido enviado por Deus, mas se você continua vivendo a vida do seu jeito, é como se você dissesse essas palavras. Se você diz, Deus existe, como pode viver como se Ele não existisse? Você pode não dizer abertamente, eu não creio que Deus exista. Você pode não dizer audivelmente, eu não creio que Jesus é de fato o Filho de Deus, mas as suas atitudes podem estar dizendo isso. As suas atitudes podem estar afirmando que Ele não é o Filho de Deus e que Ele não existiu de fato. Porque se Ele existiu e se as suas palavras são a verdade, se Ele de fato existiu e nos chamou para que estivéssemos com Ele, não podemos rejeitar o seu pedido, não podemos abandoná-lo, não podemos viver como se Ele de fato não tivesse existido. Então é possível dizer que é cristão, mas viver como se Cristo não existisse. É possível dizer que Deus existe, mas viver a vida como se Deus não existisse. Então você precisa decidir quem é Jesus para você. Você pode decidir isso baseado nas suas experiências pessoais e não no que você ouviu alguém falar. Quem é Jesus para você? É o Filho de Deus? Quem de fato é Jesus para você? Ele é apenas um homem bom? Ele é apenas um bom mestre? Ou ele é o Filho de Deus que se entregou por você, que deu a sua vida por você? A Bíblia fala de dois homens em Lucas 24:13, dois homens que tiveram uma experiência com Jesus. No versículo 13 diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. No versículo 32 diz: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Deus quer que você, de fato, viva como se Ele existisse. Ele quer, de fato, que você viva como se Jesus, de fato, existisse. Não negue a existência dele com as suas atitudes, com seus pensamentos, com as suas palavras.
Não negue a existência de Jesus, não negue a santidade de Jesus, não negue como filho de Deus através das suas atitudes. Você pode dizer abertamente, eu creio em Deus. Você pode dizer abertamente, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas você pode ainda assim negá-lo com as suas atitudes. Essa nação tem negado o Filho de Deus, tem rejeitado o Filho de Deus, como no passado foi rejeitado por não ser considerado ser quem realmente ele era. Jesus foi rejeitado porque não creram nele de fato como Filho de Deus. Ele não foi rejeitado por causa dos seus milagres. Ele não foi rejeitado porque ele tinha discípulos, porque ele estava tomando lugar de algum mestre, ou porque ele entrava nas sinagogas e pregava. Ele não foi rejeitado por isso. Ele foi rejeitado porque não o reconheceram como o Filho de Deus. E enquanto esta nação, enquanto as pessoas não crerem nele como Filho de Deus, não o aceitarem em sua vida como Filho de Deus, elas continuarão rejeitando a sua palavra, e rejeitando a sua presença, e rejeitando tudo que ele, Jesus, nos deu por meio dos evangelhos. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam a Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê que Jesus é de fato Filho de Deus? Então você precisa recebê-lo. Se você ainda não recebeu, é porque Jesus para você não passa de um mestre, de uma pessoa legal, de um homem bom, de uma pessoa caridosa. Se você ainda não recebeu, é porque no seu coração você ainda não creu que ele é o Filho de Deus. Porque quando você crê que ele, como Filho de Deus, se entregou por você e lhe oferece perdão e vida eterna, você então receberá. O receberá em sua vida e permanecerá com ele por toda a eternidade. Esses homens no caminho de Emaús perceberam que aquele que estava com ele, aquele que conversava com eles, não era um qualquer, era o próprio Jesus. Por isso o coração deles ardia. Enquanto Jesus pregava a eles, enquanto Jesus dizia a eles, mostrando a eles as Escrituras, tudo que havia de se cumprir e como de fato se cumpriu, o coração deles ardia, porque do lado deles, andando com eles, estava Jesus e a sua presença, a sua palavra e o seu poder contido em suas palavras causa em nós esta reação, causa em nós este ardor do coração que nos faz ter mais fome e mais sede por Deus, pela presença de Deus. Receba-o em sua casa como aqueles dois homens que o receberam e depois cearam com ele. Muitos na Bíblia e na história afirmaram que Jesus era o profeta, que Jesus era Jeremias, que Jesus era Elias ou qualquer um dos profetas. Mas quem de fato Jesus afirmava ser? Em João capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é quem Jesus afirma ser, o caminho, a verdade e a vida. Ele afirma não ser apenas um profeta, mas o caminho para Deus, não ser apenas um bom mestre, mas a verdade, não apenas ser um bom amigo ou qualquer um dos profetas, mas ser de fato a vida. Ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Profetas morreram, muitos mestres morreram, mas somente Jesus morreu e ressuscitou, porque além de profeta, mestre, ele era o Filho de Deus e ele continua sendo. Ele é o Filho de Deus que se entregou por você, que se entregou por mim. Se você o considera Filho de Deus, receba-o em seu coração. Se você considera o Filho de Deus, receba-o em sua vida. Ele está esperando a sua confissão. Ele está esperando a sua resposta. Ele está esperando por você. É momento de abrir a Ele o seu coração. É momento de se entregar completamente a Ele, sem reservas, porque Ele ama você. Ele quer estar com você por toda a eternidade.